E nesse trimestre em que nós estamos estudando o livro de Ezequiel, e são lições muito importantes, e é algo que em especial eu gosto, que é poder estudar um livro inteiro da Bíblia. Os irmãos não fazem ideia do quanto é especial e importante que todo mundo se sente e estude os livros da Bíblia um a um. De vez em quando eu vejo pregador que se torna o senhor citação. Ele cita o Shakespeare, cita o São Tomás de Aquino, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, e cita o Machado de Assis e o Eça de Queiroz. Confesso que uma vez eu contei, irmãos, teve um pregador que eu vi pregar por 22 minutos e fez 13 citações. E eu contando, eu vou contar. E às vezes falta uma citação de Jesus, falta uma citação de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, falta citar um versículo bíblico. A Bíblia é a nossa grande referência. Eu tenho um grupo de alunos, nós nos reunimos na sexta-feira, e pelo menos uma aula no mês a gente estuda um livro da Bíblia. Então eu estudo a visão geral do autor, o objetivo, onde é que ele foi escrito, para quem que essa obra foi direcionada, qual que é a relevância dela, os principais ensinos. Os dois comentários que eu mais ouço nessas aulas de Bíblia eu vou ler o livro de novo, porque eu li, mas depois dessa aula que eu entendi o contexto dele, agora eu vou entender melhor. E o outro eu nunca quis ler esse livro, mas depois dessa aula eu vou ler ele inteiro. Então, nesse trimestre em que os irmãos estão estudando o livro de Ezequiel, deem muito valor a cada uma das aulas, porque nós vamos estudar o livro inteiro. Ao final da lição teremos compreendido todo o livro. Em pregação, a gente tem tempo para 2, 3 versículos, mas no momento, no trimestre inteiro, nós podemos estudar todos os livros. Tá? Para os irmãos entenderem onde é que está Daniel na história, ou Ezequiel. Israel passa por 2 grandes momentos de cativeiro. É o cativeiro no Egito, a escravidão no Egito, e na Babilônia. O Egito, todo mundo conhece a história de José. José interpreta o sonho de Faraó, as condições que ele foi parar no Egito, todo mundo lembra. E acaba que o povo de Israel se muda para o Egito para fugir dos 7 anos de fome. Os 7 anos de bonança acabam, Israel não volta para casa e acaba sendo escravizado séculos depois. Então é um grande marco na história de Israel, o cativeiro babilônico, o cativeiro do Egito. Eles entram no final de Gênesis e o livro de Êxodo é a saída do cativeiro. Ao final da monarquia de Israel, acontece o cativeiro babilônico. O Império Babilônico cresce tanto que ele domina toda a região, leva vários povos como escravos, e Israel é um desses povos. Todo Israel, o reino do norte e o reino do sul, é levado como escravo. O profeta Ezequiel, ele é um profeta de fronteira. Ele começa a profetizar antes do cativeiro, profetiza o cativeiro e ele vai como escravo para a Babilônia também. Então, se eu fosse colocar o livro de Ezequiel dentro de uma linha cronológica, eu teria que colocar Ezequiel no final de 2 Reis e 2 Crônicas, que é o final da monarquia. Esse é Ezequiel. Então, ele direciona a mensagem dele tanto alertando e profetizando que o cativeiro virá, que a justiça de Deus virá, quanto para os que estão no cativeiro. Então, esse é o momento de Israel. E ele recebe, então, essa dura missão de Deus. Poxa, eu preciso profetizar palavras duras. De vez em quando eu dou aquela alfinetada nos alunos, né? Pessoal, profecia é aquilo que Deus te manda falar. Nem sempre é aquele melzinho que você gostaria de entregar, mas é aquilo que Deus manda dizer. Muitas vezes é uma palavra de repreensão, muitas vezes para chamar a atenção, mas vamos lembrar que o remédio amargo é o que cura. De que nossos pais foram muito duros com a gente, disseram muitos não, e foram eles que te trouxeram até a maturidade. Você agradece a Deus por cada bronca que levou. Quem ainda não entende isso, ainda não amadureceu o suficiente. Em geral, quando é a sua vez de brigar com seu filho, de dar uma bronca, uma orientação, uma disciplina, aí nós entendemos. Bom, em geral, as profecias de Ezequiel podem ser trazidas em três tipos. Primeiro, ele é um profeta muito
é que tem ênfase na soberania de Deus, de que Deus está acima do curso da história, de que Ele controla toda a história e que Ele não pode, de que o destino de Israel particularmente não quer dizer que Deus está mais ou menos poderoso. Então Deus manifesta a sua vontade e o seu poder desde a harmonia e funcionamento do universo, nas vitórias do povo de Israel, mas também no julgamento que Deus dá para o povo quando peca. Então, a soberania de Deus é uma das ênfases de Ezequiel. Outra é o julgamento. Ezequiel deixa muito claro nas profecias dele, em todo o livro, de que o cativeiro, ele é o julgamento de Deus contra os pecados do povo. Não é que Deus esqueceu do povo, é que Deus decidiu punir pelos pecados. Essa é a questão, essa é a diferença. O povo de Israel tinha se desviado por inúmeras vezes. Eu disse para os irmãos que se eu colocasse o livro de Ezequiel dentro da ordem cronológica, estaria no final de 2 Reis ou de Crônicas, por ser o final do período da monarquia de Israel. Eu olho para os reis, a história é um grande gráfico em onda, de quando o povo anda com Deus e é abençoado, se desvia, Deus permite que a colheita seja ruim, derrotas militares, aí o povo se arrepende, faz jejum, converte, e Deus manda prosperidade de novo. Chega uma hora que Deus fala, agora eu vou punir vocês pelos seus pecados, eu vou parar de só perdoar, eu vou trazer um julgamento. E aí o livro de Ezequiel também ensina isso, de que o cativeiro é um julgamento de Deus, de que é quando Deus decide mostrar de um modo muito duro o que acontece com aquele que se desvia, com aquele que não tem relacionamento com Deus. E o terceiro ponto nas profecias de Ezequiel é a esperança para o futuro. O julgamento duro de Deus contra eles não era o fim da história de Israel, de que o julgamento era um período em que Deus permite a dor para ensinar uma lição, mas Israel nunca deixou de ter esperança para o futuro. Israel nunca deixou de estar nos planos de Deus para prosperar. Deus não tem prazer no sofrimento e jamais abandonará o seu povo no sofrimento. Então Ezequiel profetiza esperança para o futuro. Esse é um outro ponto em muitos profetas, né? Tem gente que ganha visualização na internet, passando medo nas pessoas, e tem até os gospel dessa turma aí. Se a pessoa profetiza desgraça e não faz o convite ao arrependimento e a profecia de esperança, não está de acordo com a Bíblia. Porque em todas as profecias bíblicas eu tenho Deus enviando o julgamento, mas também convidando ao arrependimento e dando palavras de esperança para o futuro. Isso é na Bíblia inteira. Eu não vejo diferente disso nas Escrituras. A esperança para todas as pessoas. Em Ezequiel 18, que é o nosso tema de hoje, nós vamos chegar lá. Quando os irmãos lerem o livro de Ezequiel, vão perceber algo particular nele e que eu confesso que eu gostaria de ver. Eu sempre falo que se eu pudesse voltar na história, tinha alguns pregadores que eu queria ver pregando, pela qualidade da pregação. Se eu entrar aqui vai passar muito do tempo, mas Ezequiel é um que eu queria ver alguma de suas profecias. Ele era muito excêntrico e ele dramatizava algumas das suas profecias. E eu queria ver isso. No capítulo 4, verso 9 ao 17, ele usou esterco como combustível para fazer comida, usou esterco como carvão para fazer comida. No capítulo 5, do versículo 1 até o 4, ele raspou a cabeça e a barba e queimou 1/3 do cabelo. No capítulo 12, do versículo 1 a 6, ele cavou um buraco no muro da cidade e atravessou pelo muro. No capítulo 3, do 24, capítulo 3, verso 24 a 27, e o capítulo 4, do verso 4 até o 8, ele ficou um grande tempo sem se mover, ficou parado. Também os irmãos vão ter que ler o capítulo aí para entender o que ele estava fazendo e onde é que ele queria chegar. E ele é esse. Eu gostaria de ver uma dessas coisas de Ezequiel fazendo, né? Se eu
Vamos inventar a máquina do tempo e eu quero ver isso aqui acontecendo, especialmente a parte do muro, foi a que eu mais gostei. Eu quero ver ele cavando um buraco pelo muro e passando por baixo do muro. O livro de Ezequiel tem algumas partes, tá? Vamos chegar lá. No capítulo 1 até o 3, fala da chamada de Ezequiel, de como é que Deus o chamou para ser profeta. Do capítulo 4 até o 24, ele começa a fazer profecias contra Judá e contra Jerusalém, contra os dois reinos de Israel, profecias em relação ao julgamento de Deus, como eu falei para vocês aqui, de que Deus iria mandar um julgamento sobre os seus pecados. Então, capítulos 4 e 5 de Ezequiel, ele faz profecias contra Jerusalém, versos 6 e 7, ele fala do juízo de Deus contra o povo. Primeiro ele faz geral, contra a nação, depois especifica, contra cada pessoa. Do versículo 8 até o 11, capítulo 8 até o 11 de Ezequiel, ele fala contra idolatrias que acontecem dentro do templo, da profanação do templo nos dias dele. Do capítulo 13 até o 24, ele fala dos juízos sobre o pecado. Olha a seção que nós estamos, do capítulo 13 até o 24, Ezequiel profetiza o juízo em relação aos pecados do povo. Só que no capítulo 18, que é o nosso tema de hoje, ele vai falar sobre o juízo, só que ele trata agora de pecados individuais e a respectiva consequência de se cometer esses pecados. Vamos ler juntos alguns versículos, assentados mesmo. Ezequiel, capítulo 18, nosso tema de hoje. Vamos ler alguns versículos juntos. Lemos aqui durante o textual, a leitura da revista, mas eu quero acrescentar outros para melhorar o entendimento do capítulo inteiro. Tá? Versículo 1, Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. Verso 5. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e é direito. Verso 9, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza viverá. Palavra do soberano. Verso 10, suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue e faz qualquer uma destas outras coisas. Verso 13, empresta visando ao lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desse? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto e responsável por sua própria morte. Verso 14, mas suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho, e vê todos os pecados do seu pai comete, e embora os veja, não comete. Verso 17, ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis, e age segundo os meus decretos. Vamos entender aqui o que está acontecendo. O povo está sendo levado escravo para o cativeiro. Eu tenho Ezequiel profetizando antes do cativeiro e sendo levado. Então ele é um profeta que vê o cativeiro e é levado escravo. Tem um detalhe importante, eu disse para os irmãos que ele gostava de encenar algumas de suas profecias, e tem uma que Deus encena para ele. Ele é levado para a Babilônia antes do povo. Ele é feito escravo antes de todo mundo, ele já está lá. E eu também falei para os irmãos que na história de Israel eu tenho períodos de conversão, períodos de desvio, aí eu tenho renovação da aliança, até que Deus decide punir. Qual que era a cultura da época, das pessoas que estavam no cativeiro? Eu estou sendo punido pelos pecados dos meus antepassados. Para quem acha que pregar sobre maldição hereditária é coisa nova, irmão, já tinha gente lá no antigo Israel dizendo que isso existia. Mas não existe, tá? Vou demonstrar para os irmãos biblicamente que isso é heresia, tá? Se alguém disser isso para você, você vai dizer heresia. Olha o versículo 2 do capítulo 18. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes
e os dentes dos filhos que se embotam, juro pela minha vida, pela palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como os filhos me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Qual que era o ditado da época? Os pais comem uvas e é o filho do dente, é o dente do filho que fica irritado. É o dente do filho que perde a capacidade de morder, que fica sensível. Embotar é isso, é perder o corte. Esse era o ditado. Aí o povo estava lá sendo feito escravo e repetindo o provérbio: olha, eu estou aqui, o meu dente está sensível, está com cárie, porque o meu antepassado, porque os meus pais pecaram. Aí Deus fala através do profeta: vocês nunca mais vão repetir esse versículo, esse ditado, está proibido, porque aqui ninguém é penalizado pelo pecado de outro. Aí no versículo 4 ele fala: todas as almas são minhas. Deus está dizendo que Ele tem um compromisso, uma responsabilidade individual com cada pessoa. De igual modo, cada pessoa tem a sua responsabilidade individual para com Deus. Então, o versículo 4 é isso que ele está fazendo. Tá? Então, o pecado dos pais sobre os filhos não são a causa do sofrimento atual. De que as pessoas estavam naquele momento passando pelo cativeiro, não porque os pais erraram. Ninguém está cumprindo, ninguém está sendo responsabilizado pelo pecado de outra geração. Ezequiel tem que deixar muito claro isso, logo no primeiro capítulo de Ezequiel, porque se eu estou sendo punido por um pecado que eu não cometi, de que vale arrepender? De que vale um arrependimento de um pecado que eu não cometi? De que vale fazer uma aliança com Deus se eu estou sendo punido por algo que eu não fiz? Não envolve a minha aliança com Deus, envolve a consequência do pecado de outro. Essa era a cultura, de que eu estou aqui porque a geração passada fez. Então Deus propõe uma parábola. Quem estudou o Novo Testamento comigo, estudou as parábolas ao longo da Bíblia. Jesus faz muito uso das parábolas, mas a parábola é uma tradição bíblica. E aí Deus propõe através do profeta uma parábola, que vai do versículo 5 até o 17. Eu li alguns versículos com os irmãos. Ele propõe um homem justo, que faz o que é bom. Ele tem um filho que não é fiel a Deus, que desonra a Deus, que é desonesto, que faz o que é mal, e ele tem um neto que faz o que é bom, é justo. E aí Deus então pergunta: é justo que o filho infiel seja abençoado porque o pai era fiel, sendo este infiel, sendo este que abandonou a Deus? Esse homem mau aos olhos de Deus tem um filho, e apesar da maldade do pai, o filho segue outro caminho, e ele é bom. É justo e é certo punir ao neto pelo pecado do pai? Então Deus demonstra através dessa parábola o erro de se pensar que eu serei abençoado ou amaldiçoado dado o pecado do meu antepassado. E depois Deus continua, e Ele propõe um homem perverso, verso 21, 22 e 23, um homem mau, que se arrepende e começa a fazer o que é certo. No versículo 24, ele fala de um homem justo que se desvia e passa a fazer o mal. Então, a parábola tem um avô justo, um pai injusto e um filho justo, cada um responsável pelo seu. Depois ele propõe um homem mau, pecador, que se desvia, passa a fazer o que é certo, e um homem bom, justo, que se desvia e passa a fazer o mal. Aquele que teve um início de vida rebelde, má, mas que se converte a Deus e começa a andar nos bons caminhos, apesar da conversão não apagar o passado,
ela representa um marco naquela vida e que a partir de então vai passar a receber bênçãos de Deus, misericórdia a partir do arrependimento. Então, aquele que se arrepende, ele é merecedor das bênçãos de Deus. Mesmo que tenha um passado de pecado, mesmo que tenha um passado cheio de maldades em relação a Deus. Do mesmo modo, aquele que se desviou, ele deixa, esse afastamento de Deus representa que a vida agora não tem mais as bênçãos de Deus. Então Deus é mau? Não, Deus é justo. Sendo Deus justo, Ele vai dar a recompensa sobre cada um. O profeta aqui tem em mente as coisas naturais. As coisas naturais. Mas eu posso continuar nesse caminho e pensar lá na frente na salvação. Porque alguém que segue a lei de Deus, alguém que anda segundo os propósitos de Deus, que se esforça para fazer o que é bom, lá na frente, é o mesmo que será salvo. De igual modo, aquele que se afasta de Deus, que não anda segundo os caminhos de Deus, que é rebelde, lá na frente, não há por que pensar que esta pessoa receberá de Deus a salvação para a próxima vida. Então entendam isso, eu não estou dizendo que as boas obras salvam. Eu estou dizendo que aquele que tem fé no coração, que ama a Deus, eu posso ver através das suas obras, do fruto da sua vida, que nele habita Deus. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque se você fala que tem fé, mas não tem obras, porque quem tem fé no coração tem obras coerentes com ela. É aquele debate infinito sobre roupa de crente. Aí sempre tem um lacrador gospel que fala, roupa não muda caráter. Aí eu inverto a pergunta, caráter muda roupa? Quem teve o caráter transformado muda de roupa ou continua com a mesma roupa? Faça a sua escolha. E então o profeta deixa muito claro que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, que Deus não vai punir os filhos pelo pecado dos pais, do mesmo modo que não vai abençoar o filho por causa da bênção do pai, apesar que a Bíblia fala, de que a bênção do Senhor acompanha, isso é verdade. Existe essa bênção para as famílias, mas ela não envolve salvação. Ela não envolve salvação. O arrependimento, como eu disse para os irmãos, ele nunca vai apagar o pecado, mas ele representa bênção de Deus para a nossa vida. Ele representa mudança, representa esperança para o futuro. A segunda parte da parábola, quando Deus faz a comparação entre aquele mal que se desvia, aquele mal que se converte, aquele bom aos olhos de Deus e que se arrepende, é para mim um extrato claro da nossa vida cristã e da nossa vida com Deus hoje. Porque muita gente pensa que porque teve um passado de pecado, porque teve uma vida pregressa vergonhosa, que não quer nem contar, nem dar testemunho, porque não quer contar o que fez no passado. Esse, quando se arrepende e passa a ter relacionamento com Deus, ele tem esperança para o futuro. Ele vai ter a vida transformada por Deus. O Senhor é aquele que pode transformar. Mas de igual modo, aquele que se desvia, ele vai ter a vida destruída. Não porque Deus é mau e mandou a punição, mas porque o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se eu ler pela antítese, eu posso entender que aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo não vai descansar à sombra do Onipotente. Outra coisa que me chama a atenção é que eu estou em plena vigência da lei. Apesar que no cativeiro babilônico não tem como fazer, mas a lei de guardar o sábado, a lei cerimonial do Antigo Testamento,
todas as 613 leis, 613, as 613 leis do Antigo Testamento, todas em vigência. E o povo pensando que o cumprimento da lei seria a chave para alcançar a salvação, para fazer a vontade de Deus, para tudo isso. Aí se levanta o profeta e me mostra aí no capítulo 18, onde é que Ezequiel está cobrando o cumprimento da lei. Cadê o sábado? Cadê o dízimo? Cadê a oferta da primícia? Cadê a festa das cabanas, dos tabernáculos? Cadê a Páscoa? Ele está dizendo: converta o seu coração a Deus. De nada vale o cerimonial se o coração não está convertido. É algo que Isaías fala: esse povo me confessa com os lábios. O próprio Jesus repete isso. Esse povo me confessa com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta? E eu trago para nós hoje, para essa igreja, de que adianta vir ao culto se o meu coração ficou lá em casa, preocupado com a minha série, que eu tive que dar o pause para vir para o culto? De que vale levantar a mão e cantar se o meu coração não adora a Deus? De que vale? Esquece a denominação, esquece os bancos, esquece tudo. Pensa no seu relacionamento com Deus e como é que Ele está. Porque no final do capítulo 18, Ezequiel convida as pessoas ao arrependimento, e ele fala sobre o arrependimento. Leia comigo o versículo 31. Verso 31, Ezequiel 18, versículo 31. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer à nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus convida a igreja ao arrependimento. Deus convida o povo ao arrependimento. Deus não quer ver ninguém sofrer. Deus não quer enviar desgraça sobre ninguém. Deus quer uma nação, um povo arrependido, que se converte a Ele e que anda nos caminhos do Senhor, que tem relacionamento com Deus. Quem tem esse relacionamento, consegue. Deus ama o pecador arrependido. Pelo seu grande amor, Deus diariamente convida o povo dele a se converter. Deus diariamente convida as pessoas a se aproximarem dele, a andar com o Senhor. Quantas vezes a Bíblia fala: vocês são meus, é o meu povo, é a minha propriedade particular. Olha que privilégio de ser chamado por Deus de seu. Eu falo que eu sou da denominação, da igreja local, eu falo que eu sou da empresa, eu falo que eu sou da cidade, mas o grande privilégio nessa vida é ser parte de Deus. Deus olhar para você e dizer: você é meu, esse povo é meu, essa igreja é minha, esse povo que se reúne é meu. Mas você é pecador, pastor. Amém, eu sou um pecador arrependido, que todos os dias fala: tem misericórdia de mim, Deus. Sou pecador mesmo, eu arrependo dos meus pecados, eu reconheço os meus pecados, e eu apelo para o seu grande amor, para a sua misericórdia, para o seu sangue derramado na cruz para me salvar. Queridos irmãos, não se trata do pecado de outras gerações, não se trata de como é que eu comecei a minha vida, e não se trata nem da minha vida de agora, se trata do meu relacionamento com Deus. Se trata do meu arrependimento, se trata de abandonar o pecado, e se trata de levar uma vida com Deus, de hoje em diante, de agora em diante. Quando eu me arrependo, me viro para Deus e ando com Ele, o passado não importa mais, importa o futuro. Eu não posso mudar meu passado, mas eu posso mudar para onde eu estou indo, e eu quero ir em direção a Deus, andando em relacionamento com Deus, contando com Ele, confiando nele. Para terminar, alguém me pergunta: mas e a lei? E os mandamentos? Eu respondo: aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que tem vida com Deus, aquele que anda com Deus, segue as Escrituras, obedece à lei, obedece os mandamentos.
Só que ninguém vai ser salvo por obedecer o mandamento. Eu sou salvo porque eu me arrependi dos meus pecados e me converti a Deus. E como é que vive o convertido? Seguindo os mandamentos, seguindo a palavra de Deus. Vamos orar a Deus? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados? A gente já converteu um dia, parece estranha essa expressão, mas vamos arrepender dos nossos pecados hoje? Deus, eu arrependo. Não precisa lembrar de nenhum pecado em especial aí. Com certeza tem uns 3 aí que dá para a gente confessar a Deus agora. Confessa a Deus. Só o que você lembra já está bom para a gente começar. E peça a Deus que te receba nos braços dele. Você que não é convertido, você pode converter agora. Você que já se converteu, pode arrepender agora, começar a sua vida e continuar a nossa vida com Deus. Feche seus olhos. Meu Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós confessamos ao Senhor os nossos pecados com palavras, com gestos, com omissões, com pensamentos. Meu Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia desta igreja. Nos leva para a sua presença,